ordem, certo? Beleza? Eu acho que eu posso, da mesma forma que eu fiz em outras turmas. Primeiro, claro, né? Se tiver alguma questãozinha pra gente fazer, a gente faz. Isso vai ser o ano todo assim, tá? Eu sempre fico orgulhoso, até dei uma elogiada boa na turma do lado ali, porque eles passaram a primeira aula toda me pedindo exercício. Professor, faz isso, faz aquele, faz isso, faz aquele. Eu fiquei bem feliz. Essa apostila tudo rabiscada, com um monte de conta, né? Isso é muito legal. Claro que eu estou acreditando que vocês estão fazendo o mesmo, só tiveram menos dúvidas. Formulário ali pra gente se familiarizando com ele. Mas eu acho que está na hora de a gente migrar um pouco de matéria, sair um pouco dessa cinemática e começar a ver outras coisas que vão nos divertir. Como o outro professor está trabalhando eletrostática, eu acredito que a dinâmica vai ser comigo. As leis de Newton. Cinemática, geralmente logo depois da cinemática a gente trabalha dinâmica. E como é legal estudar as leis de Newton, cara. Então assim, eu vou migrar agora para dinâmica. Até então a nossa matéria era cinemática. E a cinemática tinha o objetivo de descrever os movimentos, sem se preocupar com a causa deles. Descreve os movimentos. E agora sim, cara, não precisa copiar nada, não precisa te preocupar, só te concentra aqui com o raciocínio, que é muito importante. Dinâmica. Quem é o pai da dinâmica? Isaac Newton. E o objetivo da dinâmica é estudar as causas do movimento, dos movimentos. O Newton, para quem não sabe, ainda é considerado até hoje, pela maioria dos caras que estudam física e matemática, o maior. Maior que Einstein, inclusive. Maior que muitos outros gênios que já passaram pela Terra. Já te contei alguma história do Newton? Tem uma passagem dele que é de revoltar o sujeito. O Newton, ele primeiro, né, ele tinha uma síndrome, ele era doente, né, ele tinha uma síndrome de Asperger, ou Asperger, não sei qual é a pronúncia. É uma síndrome que deixa a pessoa diferente. É aquela pessoa que tem a voz monocórdia, sempre do mesmo jeito, fala sempre do mesmo jeito. Ganhei na loteria. Minha mãe morreu. Ele está sempre assim, não importa qual é a notícia que ele vai te dar, ele fala com a mesma voz, sabe? É coisa assustadora. É um cara também que se tu olhar ele na rua caminhando, tu vai ver aquele cara é esquisito. O cara que está sempre pensando em alguma coisa, dando meio de lado, assim, sempre pensando em alguma coisa. E era um cara que se ele estivesse lendo alguma coisa de filosofia ou matemática, porque ele não estudou só matemática, ele estudou basicamente tudo anterior a ele, que tinha sido produzido em matemática, em filosofia, em geografia, em agrimensura. Puxa, era um tarado. Se ele estava lendo um livro e de repente uma passagem não ficava bem clara para ele ficava tão alucinado que ele parava de comer, ele parava de dormir, ele ficava lá 12, 13 horas, 14 horas, 20 horas estudando e apagava em cima do livro. 2 horas. Acordava e continuava. Uma doença, ele chegava a ficar trancado num quarto 2, 3 dias, a pão e água, só estudando, 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 até entender. Entendi essa merda. Aí ele ficava aliviado. Uma hora ele chegou a ficar tão estressado com a produção acadêmica dele, né? Que ele resolveu, não, preciso de férias. Pegou uma fazendinha de um amigo dele e foi para a fazendinha lá. Lembrando que o Newton é de 1700 e pouco, né, cara? Não é pegar um avião e ir passear. É pegar a carroça e ir para outro lugar. Ele se retirou lá, só uns amigos mais chegados sabiam onde ele estava. Não queria contato com ninguém. Passou alguns meses e os problemas matemáticos foram se acumulando. Então o mundo começou a surgir, né? Os matemáticos se comunicavam por cartas, então demorava a comunicação. Mas passado alguns meses de que o Newton estava fora do meio acadêmico, surgiram 4 problemas matemáticos foda, que ninguém conseguia resolver. Nenhum matemático do mundo na época dava cabo dos problemas. O Bernoulli, que era um matemático conhecido também, conhecia o Newton, mandou uma carta para o Newton. Porra, Newton, está acontecendo assim, assim, assado. Estamos com esse problema aqui que não dá para resolver. Essa outra ideia aqui também, galera, está complicado. Descreveu os 4 problemas para o Newton. Diz que o Newton pegou a carta, na mesma tarde respondeu todos os 4 problemas e mandou a carta para o Bernoulli e voltou à sua reclusão. Tu imagina um sujeito que está à frente de todos os matemáticos da sua época, mas não um pouco à frente, muito à frente. Até porque ele inventou a matemática, né? Quando a matemática não funcionava, a matemática que inventaram antes dele, ela criava um raciocínio matemático, né? Considerado o pai do cálculo diferencial e do cálculo integral que vocês aprenderão na faculdade, se forem fazer uma faculdade de exato. É importante
contar, tá? Os grandes médicos do futuro são aqueles que aplicarão física e matemática na biologia. Não tem mais muito como avançar na biologia sem botar matemática. Estou querendo te dizer é que se tu quiser ser um pesquisador fodástico em medicina, tu vai ter que ser fodástico em física e matemática. Senão tu vai ser um clínico geral normal ou um médico normal. Se tu quiser revolucionar o mundo, vai ter que aplicar matemática. Então vai ter que fazer cálculo A, cálculo B, C, D e E e assim por diante. Só para deixar bem claro, né? A tarefa é bem árdua agora. Newton queria entender por que alguns corpos estão parados e outros saem andando. Ele queria entender o movimento dos corpos. Antes de Newton, o que acontece na Terra é terreno e tem leis terrenas. O que acontece nos céus é divino e são leis perfeitas divinas. Afinal, os deuses moram no céu. O Newton começou a desconfiar que talvez não fosse bem assim. Newton começou a desconfiar que o movimento de um corpo aqui na Terra segue as mesmas leis do movimento dos corpos celestes. Newton leu os trabalhos de Kepler, Johann Kepler, que fez as 3 leis de Kepler, né? Os planetas orbitam o Sol uma trajetória elíptica. A reta que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Certo? Aquela historinha toda, ele leu aquilo. E o próprio Kepler falava que ele não sabia por que aquilo acontecia daquele jeito. Ele falava que devia ter alguma coisa no Sol que fazia os planetas girarem em torno dele. Newton, ao ler esses trabalhos anteriores a ele, começou a filosofar e começou a fazer experiências na casa dele. Experiências rigorosas. E conseguiu descobrir as leis que regem o movimento dos corpos, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar do universo. O cara é muito foda. Primeira lei de Newton. Eu também só demorei uma década para acreditar nela. Chamada de lei da inércia. Cara, olha o que o Newton fez para sacar a lei da inércia, bicho. Parece inacreditável. Ele fez um sistema mecânico na casa dele, onde um objeto podia ser empurrado sem ele encostar no objeto, só largando. Ele largava um pezinho lá, o pezinho tracionava uma corda e empurrava o objeto com uma certa força. Aí ele fez o mesmo experimento passando banha de porco no chão. Quando ele passou banha de porco no chão, o que aconteceu com o atrito? Quando ele fez exatamente o mesmo experimento, o objeto foi mais longe. Com a mesma força, o objeto fez mais longe. Foi mais longe. Ele encerou ainda mais o chão. Lixou e encerou, deixou bem encebado o chão, bem liso. Repetiu o experimento. O que ele percebeu? Que o objeto foi ainda mais longe. E Newton era um cara da filosofia. A matemática e a física nasceram da filosofia. Ele filosofou. Se eu joguei, estava atritando bastante, parou rápido. Eu tirei um pouco do atrito, foi mais longe. Eu tirei um pouco do atrito, foi mais longe. Se eu tirasse todo o atrito, ia continuar andando para todo sempre. Cara, tu acreditar num mundo cheio de atrito, que um movimento como esse iria continuar para toda eternidade com velocidade constante em linha reta, sem atrito? Porra, só o gênio do Newton para acreditar nisso. Quando me contaram isso, eu achei que ele era retardado. Eu não retardado. Porque eu vou descobrir que não é bem assim. E não, cara, eu demorei 10 anos, eu ia para o ônibus freava, eu sentia a inércia em mim, e eu fui pensando, e um dia, as sinapses se formaram, puta merda, o Newton está certo. Se eu pegar um objeto como esse, no meio do espaço sideral, flutuando, então eu estou, primeiro eu solto o objeto não cai, porque o objeto cai porque precisa da Terra, né? E se eu empurro o objeto, ele vai em linha reta para toda a eternidade, com a mesma velocidade em relação a mim que lancei o objeto. Isso é assustador. Newton escreveu no livro dele, então, quando um objeto não sofre forças, ou quando o somatório das forças que atuam no objeto resulta em zero, esse objeto tende a manter o seu estado de repouso, ou tende a manter o seu estado de movimento retilíneo uniforme. Se tu pegar a tradução do princípio matemática lá do Newton, que foi escrito em inglês arcaico, então mesmo que tu manje de inglês não vai dar para ler, tu pega a tradução, tu vê que
parecido com o que eu disse agora, o que o Newton escreveu. Eu não vou escrever aqui porque nós estamos em 2015. Eu vou fazer um esqueminha para a gente entender a ideia. Primeiro, a primeira lei de Newton só é válida quando a força resultante é zero. Se a força resultante do objeto é zero, só existem duas possibilidades. Ou ele fica em repouso, ou ele fica em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, um corpo jamais pode fazer uma curva se não existir força atuando nele. Tem que existir força para o cara fazer curva. Senão a tendência natural é ele andar em linha reta. Outra, uniforme significa que o valor da velocidade é sempre o mesmo. Logo, a aceleração é zero, com certeza. Não vou citar isso ainda porque a segunda lei, que vai vir depois da terceira, ela vai deixar isso bem claro. Mas parabéns, a aceleração tem que ser zero, não pode ter aceleração. Mas eu também quero o contrário. Eu quero que tu olhe um objeto parado e fale resultante zero, resultante zero, resultante zero, o prédio, resultante zero. Ou seja, olhou um cara em repouso, pode apontar e gritar resultante zero. Que é fácil de fazer. Ninguém reclama de fazer isso. Agora, como é difícil para o cara que não filosofou na física entender isso, ó. Que movimento a cadeira estava descrevendo? Aproximadamente, claro, dava uma sambadinha devido à irregularidade do taco ali, né, no tablado. Aproximadamente retilíneo uniforme. Qual é a resultante na cadeira? Zero! Dói, né? Eu sei que dói. Zero! A resultante é zero! Por que é tão desconfortável para o leigo entender isso? Porque eu estava empurrando, o leigo pensa, ô animal, tu não está empurrando, como é que a resultante é zero? Não está fazendo força por acaso? Não, calma. MRU, a resultante é zero. Quer dizer que a força que eu estava fazendo para frente era igualzinha ao atrito. Nem uma gota a mais. Era idêntica ao atrito. Por isso que a resultante é zero. Vou te mostrar o que acontece quando eu faço uma força maior que o atrito. Se eu faço uma força maior que o atrito, o movimento da cadeira é assim, ó. Cada vez mais rápido. Se eu faço uma força menor que o atrito, o movimento da cadeira é assim, ó. Se a velocidade é constante, a resultante é... E o Newton, que é genial, percebeu isso em final de 1600, início de 1700 e pouco. Aliás, início de 1700 e pouco. Então tu vê, né, cara? É difícil tu acreditar nessa ideia. Para ser bem realista com vocês, quando eu comecei o movimento, eu fiz uma força maior que o atrito, mas só quando eu comecei. Depois que eu mantive o movimento constante, eu só estava equilibrando o atrito, eu estava empatando com o atrito. O leigo pergunta, por que está andando então, porra? Está andando devido a uma característica da natureza chamada inércia. Era por inércia que a cadeira se manteve andando. Eu quebrei a inércia do repouso no começo, né? E logo depois eu só tive que empatar com o atrito. Como é difícil tu apontar para um cara que está em MRU e falar a resultante é zero. Imagina uma Ferrari, 300 por hora em linha reta. Resultante, zero. A força que o motor faz para frente é idêntica à força que o ar e o atrito com o pneu no chão faz para trás. Se eu quiser superar os 300 por hora, eu piso um pouco mais no acelerador, aí o motor vence o atrito e a velocidade aumenta. Até que se equilibra mais uma vez, porque o atrito do ar vai aumentar com o aumento da velocidade. E por isso que todo carro tem uma velocidade final. Se eu tiro um pouco o pé do acelerador, a força do motor fica menor que a força de resistência do ar, a velocidade diminui. Até que se equilibra de novo a força de resistência com a força que move o objeto e a velocidade volta a ser constante. Então tomem cuidado, hein? Essa seta aqui é a mais perigosa e a volta dela ainda é a mais perigosa. Essa seta aí, se o cara vai usar o coração, ele não acredita. Tanto que eu tive que decorar isso no começo, eu não acreditava no Newton. Demorei muito tempo filosofando sobre isso para concluir que o Newton estava certo e que eu era meio devagar mesmo. Agora olha só, não é um erro, tá? Eu vou saltar para a terceira lei de Newton.
Cara, essa lei, meu, eu não vou ter como te provar ela matematicamente. Eu posso usar alguns momentos da tua vida para tu começar a intuir ela, mas é difícil acreditar em algumas partes dela. Lei da ação e reação. Dizem filósofos que ela existe também no mundo espiritual, no mundo das ideias. E eu acho que até vale a pena depois refletir sobre isso. É possível que exista mesmo. Embora eu só acredite nela do ponto de vista físico, né? Olha só. Newton começou a perceber que quando ele puxava uma corda, ele percebia que para poder tocar na corda e fazer força nela, ele tinha que sentir a força na mão dele. Pô, cara, na verdade, pensa. Pô, para que eu bata mais forte no quadro, eu tenho que sentir mais dor na minha mão. Não tem como eu dar uma força, aplicar uma força imensa no quadro e a minha mão ficar intacta. Porque quando a minha mão encostar no quadro, o quadro vai estar encostando na minha mão, e exatamente a mesma força que a minha mão fizer no quadro, o quadro vai fazer na minha mão. É impossível dois objetos se tocarem e um fazer mais força no outro do que o outro no um, até porque essa força é eletrostática, né? Concorda comigo? Como é que um átomo vai fazer mais força no outro do que o vizinho vai fazer no que se chocou ele? Não faz sentido. O que eu estou te dizendo é que quando estás brigando com alguém, tempos atrás, e tu batia na cara de alguém, não é porque a tua mão vai fazer mais força na cara do cara do que a cara do sujeito na tua mão. Tu faz isso porque intuitivamente tu sabe que a mão é mais resistente que o rosto. Só por isso que a gente, ao tentar se defender de alguém, tenta atingir o rosto da pessoa. Porque o rosto é mais frágil do que a mão. Mas pega um lutador profissional e esmurra a cara dele com toda a tua força. Cara, tu vai quebrar a tua mão e o cara vai se limpar. Não vai acontecer nada. A ossatura da cara dele está tão forte, a pele está tão já enrijecida pelas diversas cicatrizes, que pro cara tomar uma porrada na cara de uma pessoa normal não significa nada. Ele toma uma porrada de sparring todo dia, cara, muito mais forte. Então tu vê, cara, quando tu for dar uma porrada na cara de alguém, tem que tomar cuidado. Se a cara do sujeito for mais forte que a tua mão, tu te arromba. Tu quebra a tua mão e não acontece nada com o cara. É real. Outra pergunta clássica de vestibular. Fusquinha bateu no caminhão, o Fusquinha ficou demolido e o caminhão entortou o para-choque. Por que isso acontece? Letra A, porque o caminhão fez mais força no Fusca do que o Fusca no caminhão. Mas como pode, cara, se eles bateram um no outro? Como é que pode? O metal do Fusca falou pro metal do caminhão, ó, cara, quem faz força sou eu. Não tem essa, né, bicho? A diferença é que o Fusca é muito mais frágil do que o caminhão. Por isso que acontece destruição maior num corpo e menor no outro. Não é porque um fez mais força no outro. E tem mais, hein? Mesmo que a força seja a distância, forças de campo que a gente chama. Quando a Terra me atrai, é impossível que só ela esteja me atraindo. Eu também tenho que estar atraindo ela. Newton sacou isso inicialmente usando cordas. Mas depois, quando ele pegou ímãs na mão dele, ele percebeu que de fato um ímã atrai o outro com as mesmas intensidades. Ele usou dinamômetros para fazer essas medidas. Então tu vê, né? Quando um ímã atrai o outro ou repele, a força que o primeiro faz no segundo é a mesma força que o segundo faz no primeiro, em módulo. E ele documentou isso. Ou seja, para toda maldita força que existe na natureza, para toda força que a gente pode chamar de ação, existe outra força, reação, com algumas características fundamentais de tu entender. Outra força de mesmo módulo. Módulo é o número, é a intensidade. De mesma direção. O que é uma direção mesmo? É uma linha imaginária. De sentido oposto. E é o clássico, né? A maioria da galera acaba pensando só nisso na lei. Tem mais duas observações que eu quero fazer, que talvez sejam as mais importantes. Mas antes eu quero questionar algumas coisas para ti. Tu aceita que se eu pegar um objeto
e fizer no mesmo objeto 100 newtons para um lado e 100 newtons para o outro, concomitantemente, qual vai ser a resultante? Zero. Então eu te pergunto, ação e reação se anulam? Dá vontade de dizer que sim, se tu olha para aqueles detalhes ali. Porque elas têm o mesmo valor, têm a mesma direção e têm sentidos opostos. Por que é um absurdo dos maiores dizer que ação e reação se anulam? Porque se ação e reação se anulassem, meus caros, vocês não poderiam se mexer. Quando eu me mexo, eu empurrei o chão para trás e o chão me empurrou para frente. Ação e reação. Se anulasse, eu não me mexo. O ato de tu caminhar é a prova de que ação e reação jamais se anulam. Jamais! Quero até botar em outra cor aqui. Jamais se anulam. E por quê? Vamos explicar o porquê. Pois, quando eu fiz força no chão, a força atuava na madeira que compõe o tablado. Quando o tablado fez força em mim, atuou no meu pé. Pô, cara, empurra o teu grampeador para lá com 10 newtons, por favor, que eu vou empurrar esse aqui para lá com 10 newtons. Ó, como é que vai se anular? Como é que eu fazendo uma força na caneta vai anular uma força sendo feita em outro lugar? Para que as forças anulem, tem que atuar no mesmo. E ação e reação nunca atuam no mesmo corpo. Jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. E, para liberar a tua pergunta, me desculpa a demora. Último comentário fundamental, que eu demorei um monte para entender isso. Ação e reação têm a mesma natureza. Como assim, professor? Elas são naturais? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que se uma ação é atrito, a reação tem que ser atrito. Se uma ação é gravitacional, a reação tem que ser gravitacional. Se uma ação é magnética, a reação tem que ser magnética. O que eu estou te dizendo é que uma força de contato, tipo atrito, nunca vai gerar como reação uma força magnética. Certo? Elas têm que ter a mesma natureza. Se tu lembra desses detalhes, dificilmente tu perde uma questão de terceira lei de Newton. E eu já vi questão foda de terceira lei de Newton, inclusive de primeira. Parece tão bobinha, né? Mas dá para fazer uma questão bem bonita. Eu lembro que o senhor lá na física, pegando a gurizada toda, que já estava na quinta fase da física, botou uma questão idiota de primeira lei de Newton, a maioria da sala errou. Sempre os futuros professores de física do país, na metade do curso de física, erravam questão de vestibular de inércia. Para tu ver como é delicado, né? Tem que ser humilde nessa hora. Desculpa a demora, meu amor. Pode perguntar. Tá, usando o mesmo exemplo, o Fusca e um caminho final, por exemplo. Se eles se baterem, por exemplo, com um choque inelástico, eles se mantêm unidos, sim, a quantidade de movimento antes e após o choque será constante e a energia cinética vai ser zero. O choque inelástico só me obriga que os corpos permaneçam grudados após o choque. Para que a energia cinética seja zero, só se a quantidade de movimento de um carro, de um móvel, for igual à quantidade de movimento do outro. Para elas se anularem. Aí sim, pode. Perfeito. Isso vai ser estudado logo em seguida, né? Quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, que é uma teoria muito bonita também, e foi Newton. Na verdade é importante lembrar que as leis de Newton vieram do estudo da quantidade de movimento e do impulso. Né? Hoje é que a gente deixou mais bonitinhas as leis, mas Newton estudava a conservação da quantidade de movimento quando ele conseguiu as leis de Newton. Já que eu falei da primeira e da terceira, temos que completar o nosso bate-papo com a segunda lei de Newton, que tem um apelido marcante. Princípio fundamental, ou seja, é o princípio que fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Esse princípio nasceu de experimento. Não é do jeito que eu vou mostrar para vocês agora. Já tá modernosa essa segunda lei de Newton, né? Trabalhada para o ensino médio. Na faculdade tu vai aprender que o que eu vou escrever aqui não é a segunda lei de Newton, na verdade, ela é uma parte da segunda lei de Newton. E eu digo isso só para tu não ficar magoado comigo
no curso superior, porque no vestibular eles vão te cobrar a segunda lei de Newton desse jeito que está aqui. O Newton ele fez um experimento na casa dele. Primeiro ele pegou o mesmo objeto e mediu a aceleração que o objeto adquiria fazendo forças distintas. Ele primeiro fez uma força... A cadeira aqui ela está meio perigosa, vai acabar caindo em cima de alguém, né? Vou usar essa tampinha. Ele foi lá então fez uma força bem diminuta no objeto e mediu a aceleração dele. Foi uma aceleração pequena. Volta aqui. Depois ele fez uma força maior, tipo 3 vezes maior, e percebeu que a aceleração era 3 vezes maior. Quando ele aumentou a força em 10 vezes, o que ele percebeu com a aceleração? 10 vezes. Ele percebeu que a mudança de velocidade de um objeto, ou seja, a aceleração, é diretamente proporcional à força resultante atuando no objeto. E ele fez um experimento físico e demonstrou isso matematicamente. Eu fiz qualitativamente, né? Dei o peteleco fraco, acelerou pouco, dei o peteleco mais forte, acelerou mais. Ele fez quantitativamente. Depois ele começou a fazer experimento com objetos de diferentes massas. Vamos para a cadeira de uma vez. Ele pegou um objeto que era tipo 100 vezes mais massivo que outro e aplicou exatamente a mesma força nos dois. No meu caso, eu vou dar o maior peteleco que eu tenho. Porra, que aceleração, hein? Ah! Pô, acelerou tão pouco. E quando ele percebeu e calculou as acelerações, ele viu que o corpo que era 100 vezes mais massivo tinha 100 vezes menos aceleração. O corpo que era 5 vezes mais massivo tinha 5 vezes menos aceleração para a mesma força. Então ele escreveu lá no princípio matemático. Não com essas palavras, como eu acabei de dizer, mas ele disse: a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua nele e inversamente proporcional à massa dele. Isto é uma equação vetorial, embora na maioria dos casos do ensino médio a gente trabalhe ela de maneira escalar. Para ficar bonitinho, está dividindo, passa, multiplicando. Eu chamo carinhosamente de física, meu amor. Física, meu amor! Essa é a forma talvez mais importante que a gente vai usar em todas as partes da física. Volta e meia a gente tem que usar a segunda lei de Newton para o ensino médio, para matar as questõezinhas. Seria legal tu entender, né? A aceleração é diretamente proporcional à força resultante, inversamente proporcional à massa. Cara, a fórmula é boba, a ideia é simples, certo? Intuitivamente é fácil de acreditar, né? Mas existem problemas, muito obrigado. Existem problemas de segunda lei de Newton que são bem chatinhos. Eu vou fazer alguns exemplos clássicos aqui para vocês, para tu ir te acostumando e logo me trazeres as questões mais cabeludas. Vamos a alguns exemplos então das leis de Newton.